Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Facebook, da rede social. Vamos dar início a outra live, mais uma live. Nós estamos discutindo um bloco de temas. Começamos ontem com a questão do esporte, questão da cultura, questão do lazer. E hoje nós vamos discutir a educação e a juventude. Juventude que tem relação com todas essas questões, né? Lazer, cultura, esporte e educação. Vamos justamente começar pela educação, pela ação pública municipal no ensino. A gente sabe que a Constituição brasileira estabeleceu que os municípios devem cuidar do ensino infantil, das creches, pré-escolas e do ensino fundamental. É esta a obrigação que os municípios têm. Eles podem até ter ações na área do ensino médio, ou mesmo no ensino superior. Há ainda algumas cidades que têm faculdades municipais, fundações municipais de ensino superior. Mas, nesse caso, os municípios têm que gastar além do 25% do que prevê como mínimo do gasto do município para o ensino. Então, os 25% que o município tem que gastar é com o ensino infantil e o ensino fundamental. Sempre lembrando que tem dois serviços muito ligados ao ensino: o transporte de alunos, isto é considerado um gasto para o ensino, pode ser jogado nos 25%, e a alimentação escolar. E isto não é considerado um gasto específico no ensino, não pode ser jogado nos 25%. Bom, o ensino público no Brasil teve uma grande vitória nesse ano de 2020. Se aprovou no Brasil com uma votação muito ampla, muito favorável, muitos votos dos deputados e dos senadores favoráveis, se aprovou o Fundeb permanente, que é o Fundo de Desenvolvimento e Financiamento do Ensino Básico e de Valorização dos Profissionais da Educação, né? Então, agora nós temos, o Fundeb era um plano de 10 anos, agora é permanente. Então, se garantiu, até que se mude, né? Uma nova lei, mas acho muito difícil essa mudança, porque a atual foi conquistada com grande apoio. Se garantiu um fundo de financiamento para a educação, o ensino público no Brasil, até o ensino médio, né? Que é o chamado ensino básico, muito permanente. E com uma novidade muito importante, com o aumento do dinheiro repassado pela União. A União deve cuidar especialmente do ensino superior e do ensino médio profissionalizante, mas ela repassa uma parte para o fundo que financia o ensino básico no Brasil. E essa parte vai crescendo ao longo do tempo. É 10% hoje, são 10% hoje, e tem que ir aumentando até 23%. Então, o pessoal do ensino deu um show de mobilização, né? O pessoal da educação conseguiu, num tempo que se fala só de corte de verbas públicas, tirar direitos de funcionários, diminuir as ações públicas nas áreas sociais. O pessoal do ensino conseguiu aprovar que o Congresso Nacional aprovasse uma emenda constitucional garantindo verbas crescentes para o ensino, né? Já que os 25% dos municípios e estados estão garantidos, e a União tem que repassar, aumentar os seus repasses, a sua contribuição com o Fundeb. Essa é uma grande conquista que a gente sempre tem que destacar, não é? Às vezes a gente vê as pessoas falando, nós estamos numa campanha eleitoral, né? A gente vê as pessoas falando sem muita fundamentação. Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar jeito disso, vou dar jeito daquilo. Como se fosse um super ser
eu ia falar super-homem, né, mas pode ser mulher, um super ser que, por um passe de mágica, resolvesse tudo. Coisa mais complicada, né? E tem que ter mais empenho e levar em conta a institucionalidade. Então, nós temos um horizonte aí para o ensino, nesse sentido, da garantia de financiamento positivo. Oh, que legal. Vamos lá, vamos falar de coisa complicada, né? Que nós precisamos. O problema é o seguinte, o grande problema de 2020 é que as crianças, os jovens, ficaram fora da escola. Né? Nós vamos enfrentar em 2021 um atraso na pedagogia, pedagógico, que não podemos desprezar. Né? Se alguém está imaginando que na área particular, privada, os alunos conseguiram ter ensino à distância que lhes forneceu a mesma informação que o ensino presencial, acho que isso pode ser, não é verdade. No caso do ensino público, ainda mais. Tá? Ainda mais. Nós temos complicações aí. Muitas pessoas que frequentam o ensino público não têm o acesso que a classe média tem na internet. Né? Não tem os equipamentos da internet. Então, assistir às aulas de maneira virtual é muito complicado. E mais, né? Muitas vezes os pais, porque trabalham ou porque não tiveram tanto tempo para estudar, não conseguem acompanhar os seus filhos, porque esse ensino em casa, vamos ser sinceros, né? Se não houver um grande empenho dos pais, da mãe, do pai, para acompanhar a criança ou jovem, ele não se estabelece, a criança dispersa. Ela tem outras coisas que vão atrair em casa, não é? Bom, e no caso do ensino público, tem mais dificuldades. Então, não, vamos ter, e temos que enfrentar, 2021 tem que começar pensando nessa situação. Como nós vamos tratar de um ano que foi, no mínimo, né, talvez mais, um ano que foi, no mínimo, meia boca. Né? Se tentou adaptar, se tentou até na alimentação escolar, fizemos algumas adaptações, mas, na verdade, que nós não tivemos um ano normal. Né? Bem longe disso. E os problemas foram se acumulando. Então, vai vir 2021, como que nós vamos enfrentar isso? Né? Toda a rede pública de ensino, estimulada pela direção, pela secretaria, pela prefeitura, tem que pensar nisso e tratar disso. Essa é uma discussão muito importante, porque vamos imaginar que tem uma criança no terceiro ano, vai entrar no quarto ano no ano que vem, né? Tem lá os conhecimentos a serem ministrados, e aí pode ser que os professores percebam, devem perceber, opa, como é que eu vou ensinar isso? Eles não estão com acúmulo suficiente. Né? Não é culpa do aluno, é culpa desse acontecimento que nos pegou de surpresa, né? da pandemia da Covid-19. Então, é algo que a gente tem que enfrentar com muita capacidade durante 2021, com muita capacidade, inclusive, de inovar. Não? Como é que vai ser enfrentado isso? Como vai ser? E tomara que a gente volte à aula ano que vem. Né? Eu acho que não vamos voltar, mas vamos voltar às aulas, temos que estar preparado para tudo isso. Vejo que não é uma coisa simples, não. É uma coisa bastante complicada, vai exigir muito empenho da estrutura de ensino municipal. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte: nós temos um ensino infantil. Hoje a prefeitura já não só administra o ensino infantil, como administrava até a metade dos anos 90. Né? Depois, o ensino fundamental também passou a ser, pelo menos da primeira ao quinto ano, passou a ser administrado pela prefeitura. A prefeitura recebe verba para isso, não? Há um repasse do Estado para a prefeitura para isso. Mas nós temos aí uma estrutura de ensino infantil, do ensino fundamental, e em alguns casos até nono ano do ensino fundamental.
não é o padrão é até o 5º ano do ensino fundamental. O que eu tenho observado nas conversas que eu estou estabelecendo aí com o pessoal do ensino, pessoal, pais de alunos, mães de alunos, né? Nós temos uma necessidade grande de aumentar o número de salas de aula de creches. Não é nem absorver mais alunos em creches, talvez, mas é que as salas de aula de creche estão muito lotadas, né? Acima de 20 crianças. Aí, mas 20 crianças não é nada, não é nada, a gente sabe que é muito, né? Imagina você cuidar de 20 crianças, e hoje se prevê que o poder público, que a estrutura do ensino público, receba as crianças do zero, desde quando nasce, não? Então você tem que ter estruturas para atender crianças muito pequenas, totalmente independente do cuidado de adultos, né? Então aí você tem que ter uma combinação entre o pessoal do ensino propriamente dito, as educadoras, os educadores, e os cuidadores de crianças, as cuidadoras de crianças. Então, esse é um problema da rede que nós vamos ter que encarar, né? Vamos ter que enfrentar, vamos ter que expandir os profissionais, né? Nesse caso específico, isso tudo impõe gastos maiores, né? Mas é importante que a gente enfrente esta situação. Há um outro problema também, que nas nossas notas da avaliação do ensino vem caíram na última avaliação, né? Então, nós precisamos recuperar, investir, fortalecer a qualidade do ensino. Isso exige muita coisa, não é? Exige salários, exige condições de trabalho, capacitação dos professores, sempre trazer informações novas, quer dizer, para você melhorando a qualidade do ensino. Nós estamos perto da universalização do ensino, atender isso também é uma conquista que a gente jamais deve esquecer. Nós conseguimos, o Brasil todo universalizou o ensino fundamental. O que tem de criança em idade escolar da primeira ao 9º ano fora da escola é 0,3%, 0,4%. Está universalizado. Mas o ensino infantil, no estado de São Paulo, Jaboticabal, também está perto da universalização. Isso é uma grande conquista, hein, gente? Não vamos desmerecer isso. É uma conquista muito baseada em legislação e luta dos educadores pelo ensino público. Jamais a gente deve esquecer que isso não veio do nada. Veio daqueles que acreditam na coisa pública, né? Mas nós precisamos apostar, até porque nós universalizamos, e daqui para frente a pressão sobre as vagas de ensino diminui, a população, o número de filhos por mulher está caindo no Brasil, não é? Então nós temos uma redução, a nossa pirâmide etária está se alterando, nós estamos tendo muito mais, a participação dos mais velhos na população está aumentando, e a população dos mais novos, das crianças na idade escolar, está diminuindo, né? Então, não vamos ter pressão de muita criança nascendo, precisando mais vaga, isso está caindo, está diminuindo. Jaboticabal, que não tem um crescimento populacional tão grande, né? Nós não vamos... provavelmente os números indicam isso, precisa pegar os números mais específicos, nós não vamos ter muita pressão por mais criança entrando na escola. Então, é momento da qualidade. É momento da qualidade. Temos que investir na qualidade, fazer com que as condições possibilitem as crianças terem maior aprendizagem, tratar de temas transversais, não é? Dos direitos da cidadania, da questão da segurança alimentar e nutricional, das práticas esportivas, dos cuidados ambientais, né? Do respeito à diversidade, né? Tudo isso nós temos que incorporar para valer na nossa estrutura pedagógica. E penso que é necessário que a gente invista muito, amplie muito o acesso à informática, à comunicação.
Sei que a meninada hoje nasce sabendo computação muito mais do que a minha geração, né? Mas é importante, especialmente na rede pública, que a gente possibilite as crianças, desde cedo, respeitando, evidentemente, o conteúdo pedagógico, né? As crianças tenham mais acesso à informática, à comunicação, porque isso, de fato, é uma necessidade moderna que está tomando conta e não podemos ficar distante disso. Temos que continuar trabalhando com a alimentação escolar, e aqui eu queria fazer uma proposta que eu vou voltar a falar quando a gente tratar de emprego, de ocupação, né? Tem uma legislação que nos diz que a alimentação escolar tem que estimular que a alimentação escolar seja de boa qualidade e venha de agricultores familiares, e de preferência do município. Então, nós queremos aumentar a compra de produtos para a alimentação escolar dos nossos agricultores familiares. Tem agricultor, inclusive, na cidade, né, no perímetro urbano. Temos um assentamento de Córrego Rico, que pode produzir mais para a alimentação escolar. Então, isso também, nesse serviço, a gente quer atuar, garantindo que a alimentação escolar continue sendo uma alimentação escolar com esse nome, alimentação escolar, não merenda escolar. Merenda é um nome legal, mas trata-se de alimentação escolar. Bom, eu quero aqui passar alguns comentários, eu estou vendo o professor Adriano, né? Vou até colocar ele aqui para dividir a tela comigo, mas antes da gente bater um papo, Adriano, vamos ver aqui quem está com a gente. O Carlos Eduardo de Paula. O Carlos, um abraço para você. O Eugênio Ferreira, né, que são dois candidatos a vereadora, a Cláudia Guzmão, grande apoiadora nossa, a Isilda Anjos, a Norma Aparecida Mateus, a Laciara, o Antônio Ricardo de Lima, a minha Mirinha, a Miriam Nogueira Rodrigues Alves, a Rosária, Nelson Barbieri, André Ricardo. Precisamos conversar, hein, André? Amanhã a gente conversa. Eugênio Ferreira, né? A Mônica Bacarim. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O Wellington Rodrigues, de Belo Horizonte. Nós estamos fazendo escola. Obrigado, Wellington, pela participação, viu? Deixa eu mostrar aqui a mensagem do Wellington sobre BH e vou de PT. Abraço, Wellington. A figura do Haddad e do Lula. Isso aí. Regina Torres, que está assumindo o Severo, o Ica Sampaio, o Márcio José da Costa, o Luiz Paulo Martins, né? Boa noite, companheiros, é isso aí. Daqui a pouco eu volto a falar das outras pessoas. Bom, o Gebara, estou vendo que está entrando também na nossa live, muito obrigado, Gebara. O Adriano, professor Adriano, professor até 2 anos atrás, diretor hoje, né? Diretor do Dona Aurora. Diretor do Dona Aurora, que é uma escola relativamente nova em Jabuticabal, uma região que ficou muito populosa de repente, né? Uma região que tinha poucos bairros, daqui a pouco cresceu muito. Tem 2 escolas, uma delas é o Dona Aurora e o Adriano é diretor da escola Dona Aurora. É um nome bonito, aliás, Dona Aurora. Bom, mas tratemos do ensino público, né? A sua experiência que mostra... Eu queria que você falasse um pouco sobre o casamento no ambiente da escola, Adriano, de atividades pedagógicas, estritamente falando, de ensino, estritamente falando, atividades esportivas, atividades culturais, que parece que é o que você está tentando implantar no Dona Aurora, inclusive abrindo a escola para as pessoas praticarem esportes, e como isso se reflete no ensino. Que essa é uma discussão muito legal de ser feita, né? Esporte e cultura ajuda a criançada e os jovens a aprenderem mais? Tem que estar casado no próprio ambiente? Dá para fazer isso? Queria que eu ouvisse a sua opinião sobre isso, Adriano. Tá certo, professor. Bem, primeiro, boa noite a todos.
Professor Bacarin, boa noite a todos que estão nos assistindo. Professor, o senhor tem razão. Nós teremos aí um ano de 2021 muito complicado devido à pandemia, né? Mas eu acredito, sim, que com bons projetos nós conseguiremos reverter, se não num ano, nos anos seguintes, esse ano que foi meio que perdido para os nossos alunos. Nós temos que lembrar que o lugar do aluno é na escola. A escola tem que estar preparada para receber esses alunos a partir do momento que nós pudermos estar prontos vencendo essa pandemia e conseguir repor essa defasagem na aprendizagem que ocorreu esse ano. Eu acredito sim, professor, que a educação ela tem que estar casada com as diferentes modalidades de esporte e a cultura. Por quê? Porque existem vários trabalhos, vários pesquisadores que já mostraram que toda vez que é colocado um projeto envolvendo o esporte com a educação ou a cultura com a educação, há melhores de resultados na sala de aula. Há um melhor desenvolvimento de nossas crianças. E isso é muito importante. O objetivo da escola é esse, é fazer com que os nossos alunos possam aprender cada vez mais, ter uma qualidade de vida melhor e se sobressair dentro da nossa sociedade. Eles têm que ter a possibilidade de aprender as diferentes habilidades que eles podem possuir. E isso está ligado tanto ao esporte como à cultura. Hoje nós falamos em múltiplas habilidades. Eu sei que eu tenho na minha família pessoas ligadas ao futebol. Eu tenho meus primos capazes de pegar uma bola no meio de campo e jogar no pé de um jogador muito próximo da linha do gol. Se eu fizer isso, a bola vai para o outro lado. Então, é uma habilidade que ele tem. E isso tem que ser valorizada. A minha habilidade é dentro da educação. Como eu procuro valorizar isso? E os nossos alunos têm isso. Eles têm diferentes habilidades. Nós temos que, sim, insistir na educação, mas, através do esporte e da cultura, dar possibilidades para que eles possam desenvolver essas habilidades, professor, se tornando pessoas melhores para a nossa sociedade e fortalecendo o ensino, a aprendizagem desses alunos. É através disso que eu acredito que eles poderão ter novas oportunidades quando estiverem preparados para o mercado de trabalho, fazendo um curso técnico de boa qualidade ou uma universidade. Por isso que eu venho abrindo a Escola Dona Aurora para a comunidade, tanto do 1º de maio como dos bairros ao redor, no período noturno, para que os nossos alunos, a comunidade, possa usar a quadra, né? Jogar futebol, jogar vôlei. Nós temos que ter os nossos alunos dentro da escola. É melhor eles estarem na escola jogando bola, jogando vôlei, do que sentado na calçada no meio da rua. A escola é para a população. Conversamos sobre isso ontem. De repente, né, que assim seja, o senhor esteja na prefeitura ano que vem, possamos pensar em um projeto de abrir a escola para a população, as escolas municipais para a população, no horário depois das aulas. Né? Pensar em projetos de contraturno com esporte, com diferentes áreas da cultura que possa valorizar e estar casada com o ensino. Porque se o aluno está com defasagem na aprendizagem, muitas vezes as modalidades de esporte ou as diferentes áreas da cultura podem colaborar para que essa defasagem seja sanada. Né? De repente, o teatro, que muitas crianças, muitos jovens gostam de participar, fazer peças relacionadas ao conteúdo didático. O esporte é a mesma coisa, utilizar os diferentes esportes, trabalhando teorias de matemática, de geografia, entre outros casos. Há meios de nós casarmos esses 3 elementos, por isso que eu bato muito sobre isso, esporte, cultura e educação, para transformarmos cada vez mais a realidade de nossas crianças, de nossos jovens, fazendo com que eles tenham uma melhor oportunidade no futuro, professor. É isso que eu penso. E nós teremos um ano muito difícil a partir do ano que vem. Obrigado, professor Adriano. Vou, inclusive, aproveitar e colocar uma fala da Maria Natalina Souza Fonseca. O ensino remoto não permite que todos tenham a mesma oportunidade. Infelizmente, haverá o aumento da desigualdade educacional.
É importante que se tenha um fortalecimento do sistema educacional na busca de amenizar as perdas educacionais ocorridas devido à pandemia. É isso mesmo. Muito, muito, muito bem falado, Natalina. Um trecho muito bem preciso sobre o que nós estamos enfrentando, né? E o que nós vamos enfrentar o ano que vem, né? Se nós entendemos que o atraso no ensino, a demora do aprendizado, é um problema, e nós entendemos que é um problema, né? As crianças do ensino público certamente vão se defasar em relação àqueles que tiveram mais oportunidades, etc. Então, nós temos que enfrentar isso para valer. Esse é um grande desafio que nós teremos. Mas é bom, né? Na vida é sempre bom ter desafios. É importante a gente enfrentar e já ir pensando em soluções para isso. Como fazer? Eu queria só reforçar mais uma fala do Adriano, embora eu não goste desse termo contraturno, eu sempre fico meio incomodado com esse termo, mas é o termo que é usado, né? Então vamos usar. Hoje nós tivemos uma visita na ONG Fênix, o pessoal faz um trabalho muito bonito de contraturno, né, com o pessoal de onde é a escola do Adriano, né, da Dona Norada, da onde ele é diretor, né, e complementando, levando em conta a questão assistencial, a questão da psicologia, a questão do esporte, a questão de outras áreas médicas, né, complementando o que é dado em sala de aula. E é necessário a gente trabalhar com isso também, com essa ideia de você, além do que as crianças veem num turno na sala de aula, ter acesso a outras informações e a outros benefícios no contraturno, no horário adicional. Mas vai pôr a criança o tempo inteiro na escola. Não, mas com muito cuidado, as crianças gostam, os jovens gostam, e têm mais oportunidades, né? Oportunidades na área social, na área de esporte, na área de cultura, na área médica. Tá? Então, é algo que a gente, Adriano destacou, é algo que a gente sempre tem que procurar atender. Estou vendo aqui a Isabel Delvecchio também, sempre presente, Isabel, Zé Ernesto Poli, Henrique Fontelas Laurito, não é? O Carlos Eduardo de Paulo já tinha falado, Cláudia Troiano. Aqui a Cláudia está destacando um ponto. No dia 30 de setembro, fomos surpreendidos com o decreto 10.502, que institui a nova Política Nacional de Educação Especial do Governo Federal, que se auto-intitula Equitativa, inclusive com o aprendizado ao longo da vida. O decreto desobriga as escolas regulares a matricular os alunos com deficiência e incentiva a oferta de escolas e salas de aula especializadas para atendimento desses alunos, sob pretexto de fortalecer o direito das escolhas da família. Um retrocesso enorme. Concordo totalmente. Nós trabalhamos tanto para a inclusão, para as crianças respeitarem as crianças diferentes, e agora vem esse decreto. Está errado, é um retrocesso. Nós precisamos aprender a trabalhar com as diferenças da cor, da sexualidade, da capacidade motora, né? Da capacidade de aprendizado. Isso precisa ser respeitado, não podemos excluir as pessoas. Está errado. Nós evoluímos tanto, porque involuir, desprezar essa evolução, né? Então, vejo que não é só evolução institucional. Tivemos uma evolução em termos de fortalecimento das verbas, mas tivemos uma evolução em termos de diretriz, né? De orientação do ensino. Precisamos estar sempre de olho nisso, né? Aqui eu também ouvi o Ricardo participando, o Ricardo Ravazio, né? Bom,
Então, vamos falar agora um pouco da juventude, né? Que eu acho que nós contemplamos aí em vários dos aspectos que nós discutimos a questão da juventude. Mas vamos reforçar alguns pontos que angustiam a juventude. Um deles é que a juventude, os jovens, é a faixa etária que tem mais dificuldade de acesso ao trabalho. A taxa de desocupação, não estou falando dos jovens que estão estudando e não pretendem trabalhar naquele momento, porque isso não está no mercado de trabalho. Isso é considerado como integrantes do mercado de trabalho. Estou falando daquele jovem que quer trabalhar, né? Por necessidade ou por uma vocação própria, que já quer trabalhar, mesmo continuando o ensino. Então, a taxa de desocupação, de desemprego entre os jovens é bem mais alta que nas outras faixas etárias, pessoal mais velho. Então, isso é um problema. É um problema e nós precisamos tratar isso e pensar, numa cidade pode pensar isso, Jaboticabal pode pensar isso, né? Em ter programas de capacitação profissional que façam com que os jovens de Jaboticabal tenham maior facilidade no mercado de trabalho. Então, nós precisamos estar discutindo constantemente como é que está o mercado de trabalho, quais são as profissões que estão aumentando. E aí eu volto para a questão da comunicação, da informática, né? Hoje, a exigência do mercado de trabalho em relação a isso é muito grande. E eu colocaria uma coisa a mais, né? Como o mundo está muito integrado, as línguas, né? As pessoas têm que ter habilidade com as línguas estrangeiras, principalmente o inglês, né? Algumas já têm que ousar mais, né? E ousar muito mesmo, tentar aprender o mandarim, né? Nós estamos cada vez mais integrados economicamente com a China. A China foi o país que mais comprou do Brasil esse ano e que mais exportou para o Brasil esse ano. Ela compra muito mais do que vende para o Brasil, né? Mas é o nosso principal parceiro comercial. Há muitos investimentos chineses no Brasil, na infraestrutura, né? Então, o mandarim, que não é fácil, eu nunca tentei, mas pelo que me falaram é muito difícil, né? Mas nós temos que pensar em capacitar mais os jovens, dar maior possibilidade de capacitação para que eles tenham mais facilidade do acesso ao mercado de trabalho. Eu acho que também, nesse caso, nós não exploramos tanto os esclarecimentos, a divulgação, os cursos, as palestras, sobre as possibilidades de cursar o ensino superior, né? Eu, às vezes, fico imaginando, né, que se o jovem jabuticabanense, todo jovem jabuticabanense, está bem informado da possibilidade de fazer um curso noturno na Unesp. Porque tem jovem que pode não trabalhar e tem jovem que precisa trabalhar, né? E nós temos 2 cursos noturnos, 2 bons cursos noturnos na Unesp de Jaboticabal, biologia e administração. E eu não vejo muita gente, às vezes eu dou aula para biologia, não dou aula, mas para administração, sim, né? Eu não vejo muita gente de Jaboticabal. E às vezes converso com as pessoas e elas não estão informadas sobre a possibilidade de prestar o vestibular, né? Entrar no curso de administração de Jaboticabal hoje não é tão difícil, né? Então, está mais acessível aos jovens da cidade. Então, precisamos ter ajudar a abrir essas portas. Ninguém quer tutelar ninguém, não é nada disso, né? Mas ter mais informações para a juventude. E, sem sombra de dúvida, né? Falando aí do útil, nós temos que falar também do agradável, né? A juventude gosta muito de cultura e de lazer, de ter movimento, né? Está com adrenalina a 1000, né? Nós já fomos jovens. Estou vendo o professor Gebar aqui, né? Ele também já foi jovem, não é, Gebar? Nós dois. A adrenalina está a 1000, então precisamos ter atividades esportivas, culturais, de lazer, né? Fazer Jaboticabal uma cidade mais alegre, né? A Jabuca do século XXI, nossa Jabuca que
propicia a nossa juventude mais possibilidade de lazer para aqueles que têm dinheiro, para aqueles que não têm dinheiro. Né? Às vezes o lazer está acessível apenas àqueles que têm dinheiro. Então temos que pensar também num lazer mais democratizado. Bom, estou vendo aqui um comentário, quero mostrar um comentário da Cláudia Guzmão. Um crime esse decreto, tanta conquista para socialização de todos, e ele destruiu tudo. É isso. Não podemos voltar ao ambiente de segregação. As crianças têm que ser incluídas. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas e trazer esse respeito para as pessoas, não só na casa, nas famílias, mas também no ambiente escolar. Isso é um passo muito, muito importante que nós tínhamos dado. Não dá para voltar atrás. Não dá para aceitar que a gente tenha voltado atrás. Estou vendo aqui o Eldimo Rocha Júnior. Mandarim no futuro será fundamental. É isso aí. Né? Então, temos já que pensar nisso. Né? As boas propostas administrativas têm que contemplar as perspectivas do futuro. Né? Quais são as transformações que estão ocorrendo e como que nós temos que se adaptar a isso. Bom, eu vou adicionar aqui o professor Gebara. Professor Gebara, muito obrigado pela participação. Né? Também aqui participando. Sempre um prazer te receber para tratar do tema de educação. E eu acho que um grande desafio do Brasil, Gebara, né, é entender o ensino no Brasil, de Jabuticabal, de todos os locais, né, como uma conquista, um direito. Nós asseguramos o direito do ensino fundamental, mas ainda temos barreiras aos jovens no ensino médio, no superior, né? Mas entendemos que isso é muito importante para a pessoa, né, para a família, para abrir mais perspectivas de vida e para a população, para o Brasil como nação. Né? Quer dizer, você tem investimentos na ciência, na tecnologia, no ensino, isso traz um retorno, você que é um professor de economia, ou foi, né, Gebara? Foi, né? Foi. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, qual a importância da ciência e da tecnologia. Nós estamos numa cidade que tem uma universidade pública tão boa, né, tão importante como a Unesp, e tanto a ciência e tecnologia produzida na Unesp e o ensino fundamental, o ensino básico, isso é muito importante para que nós cresçamos enquanto nação e cresçamos enquanto cidade. Acho que é um desafio Jabuticabal pensar nisso, ousar, né? Ousar em ter uma educação diferenciada que faça com que a sua população consiga avançar e ir adiante, né, na sua vida, inclusive tendo uma renda melhor. Mas é isso que eu queria perguntar para você, para a gente ir encerrando essa live. Né? Muito bem, Bacari. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo e que depois vão ver o vídeo. Eu acho que esse ponto é tão importante, mas tão importante, que hoje mesmo eu estava assistindo a uma live lá da faculdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estava o grande comentário era sobre a Covid e a questão da tecnologia. Quem falou foi o presidente da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, de Progresso da Ciência. Foi um debate extremamente bom, porque se deixou muito claro que o Brasil, ultimamente, digamos assim, estes 2 últimos anos, nós perdemos muitos milhões em investimento na área de ciência e tecnologia, o que está fazendo que nós fiquemos para trás quando se compara com países, por exemplo, como a Argentina.
E um dado muito importante que foi colocado nessa fala, nessa palestra, foi que a China, hoje, é o país que tem o maior número de artigos publicados em revistas qualificadas, em revistas com Qualizar, as revistas extremamente importantes do mundo, deixando os Estados Unidos já em segundo lugar. Ou seja, os chineses investiram monumentalmente no ensino médio. O primeiro alerta que a gente deve fazer: o ensino médio sem boa qualidade não facilita o acesso à universidade de boa qualidade. E aí, quando a universidade recebe um aluno mal preparado, ela também começa a derrubar ou ter o seu nível diminuído. E a China começou, há muitos anos atrás, a investir fortemente no ensino médio, fundamental e médio. Mas o médio é muito importante. E hoje eles têm, na área de ciência e tecnologia, uma das maiores produções acadêmicas, talvez já a maior produção acadêmica do mundo, superando os Estados Unidos. Ou seja, e nós estamos lá no 14º lugar, digamos assim, não estamos caindo, mas ainda não despencamos ladeira abaixo. Mas, evidentemente, quando se pensa no orçamento do ano que vem, como foi colocado, no orçamento do ano que vem, mais cortes nas bolsas do CNPq, mais cortes na bolsa, nos auxílios da CAPES, mais cortes nas universidades federais, dificultando a eleição e nomeação dos reitores das universidades federais, ou seja, um contrassenso a qualquer avanço a tantos avanços que nós conseguimos. Este governo está fazendo tudo por água abaixo. E por água abaixo também este decreto que não obriga as escolas a aceitarem as crianças com alguma deficiência. Já se provou, já se mostrou que elas se integram, auxiliam até a classe que passa a ser cuidadosa com aquela criança. Há uma riqueza, tanto para a própria criança que está sendo incluída, como aqueles que estão recebendo. Não há, por parte dos alunos, rejeição. Ao contrário, quem está rejeitando são as nossas autoridades, que têm um perfil de ideias que é do século XIX a XVIII. De exclusão. Exclusão. Eles querem a exclusão e a destruição de tudo o que se avançou. Em nome, sabe Deus, de quê? Talvez de uma cabeça teocrática, de uma cabeça, digamos, muito fechada do ponto de vista intelectual, moral, e só preocupado com a questão do ganho financeiro dos grandes empreendimentos, especialmente dos financeiros. Mas eu quero deixar claro, Bacarin, como você bem veio colocando, a importância do investimento em ciência e tecnologia. Jaboticabal tem um dos campos mais bonitos, melhor preparado, com laboratórios de primeiro mundo, onde se faz sequência de DNA, inclusive, aqui em Jaboticabal. Nós fazemos parte de uma rede mundial de sequência de DNA. Nós temos alta tecnologia aqui, que pode e está sendo sucateada à medida em que não se repõem professores, à medida que se cortam verbas, à medida em que a educação, para quem não tem um mínimo de compreensão ou capacidade de compreender o que é um país evoluído, começa a achar que isso é gasto, isso é despesa e não investimento. Ao contrário, quando a gente põe dinheiro
na educação, na ciência e tecnologia, nós não estamos gastando, não é despesa, é investimento, vai dar retorno no futuro, e nós estamos perdendo isso. Eu tenho certeza, Bacarin, você na prefeitura, dentro da possibilidade do que o município tem para fazer nesta área, você já fez na outra gestão e você vai continuar fazendo nesta. Quando você foi prefeito, o que se fazia na área da educação era de extrema qualidade. Era professor bem preparado, professor fazendo curso fora, a escola bonita e agradável para receber os alunos. É fundamental isso, Bacarin. Parabéns pelo que você nos deixou claro hoje, e somando a tudo isso, nós não podemos não podemos parar de pensar naquilo que é importante, que é o lazer e o esporte, como foi bem dito por você e pelo professor Adriano. Gebara, muito obrigado. Eu queria cumprimentar também o Nelson Barbieri, a Marina Cândido, a Rosália, que participaram. Mas, Gebara, veja o que nós estamos conseguindo, né? Nós propusemos um tema e a gente está lá no nosso programa de governo, está escrito para as pessoas consultarem, darem palpite. Nós não usamos o programa de governo apenas para cumprir uma obrigação legal, é uma obrigação legal, mas nós fomos adiante. Mas veja a riqueza dessa discussão hoje, né? Nós não tínhamos falado desse decreto sobre excluir as crianças com deficiência. O comentário do professor Gebara sobre isso foi tão bonito. As crianças aprendem a cuidar daqueles que são diferentes, cuidam daqueles que são diferentes. Vamos estimular essa humanidade, esse carinho, esse amor nas crianças. Por que desestimular? Por que excluir? Não é? Então, esse debate que a Cláudia sugeriu, o Gebara complementou, tão bonito. A questão da ciência e tecnologia, os gastos necessários. Não é? Então, nós estamos ampliando os horizontes, discutindo mais coisas. Isso é sempre importante, é isso. É isso, vamos usar, vamos atrás de novos conhecimentos, de novas informações. Não é? O que é proposta é baseado em algo que foi acumulado, mas a gente sempre tem que continuar acumulando. A gente não pode parar. Tem que continuar acumulando, ouvindo, vendo outras informações, e assim a gente vai construindo propostas mais adequadas para a sociedade, mas propostas mais adequadas para o conjunto da sociedade. Não para um pequeno grupo que se sente dono da sociedade e quer ter os benefícios maiores, né, excludentes da acumulação de riqueza e da ação do Estado. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Não é? Nós vamos encerrando. E a semana que vem a gente volta com lives na terça e na quarta-feira. Toda semana, terça e quarta. Semana que vem, provavelmente, nós vamos discutir propostas de geração de emprego e renda, que também é uma necessidade muito grande nesse momento. Boa noite a todos e vamos em frente. Um abraço. Obrigado, gente.